Recentemente, aqui no canal, eu comentei algumas decisões que eu considerei absurdas do novo corregedor da Justiça Eleitoral, Dr. Benedito Gonçalves, aquele que recebeu os tapinhas no rosto do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva durante a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes também recebeu uns tapinhas. Na ocasião, eu fiz uma crítica ao antecessor do ministro Benedito Gonçalves, o desembargador Sebastião Coelho, que no dia seguinte à cerimônia de posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, solicitou a sua aposentadoria por não concordar com o que estava acontecendo naquele tribunal. Eu achei que foi uma decisão muito cômoda do ex-corregedor. Em vez de permanecer no cargo e combater os abusos, ele pediu a sua aposentadoria. Mas na última segunda-feira, após assistir o programa Direto ao Ponto do jornalista Augusto Nunes, com a participação de jornalistas e advogados que entrevistaram o desembargador Sebastião Coelho, eu passei a admirá-lo. Ele acabou pedindo a sua aposentadoria justamente para poder ter liberdade de criticar os abusos do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, porque, enquanto corregedor da Justiça Eleitoral, se fizesse alguma crítica, poderia ser punido. A entrevista do desembargador Sebastião Coelho ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan foi extremamente esclarecedora e mostrou a coragem do ex-corregedor da Justiça Eleitoral, que agora aposentado, ele tem total liberdade para expor as suas opiniões sobre os abusos cometidos pela mais alta corte do país e o seu puxadinho, o TSE. Hoje, eu vou destacar aqui alguns pontos importantes abordados por ele, mas eu aconselho que você assista na íntegra o programa Direto ao Ponto, exibido na segunda-feira, dia 26 de setembro. Logo no início do programa, ele esclareceu os pontos do discurso do ministro Alexandre de Moraes que o levaram aí a pedir a sua aposentadoria. Ele disse que, ao perceber que aquela festa da posse do ministro Alexandre de Moraes não era dirigida aos magistrados, ele já começou a ficar incomodado. Ele, como corregedor de justiça, não teve lugar no auditório, foi colocado numa sala anexa com um telão para acompanhar a cerimônia. E ele só conseguiu acesso ao auditório por uma ação da assessoria de comunicação do tribunal. E ali ele já se sentiu um clandestino. Ele lembrou que os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski foram até o Palácio do Planalto convidar o presidente da República pessoalmente para a posse do Alexandre de Moraes. Ali, com esse gesto, ele imaginou que se tratava de um momento de paz, de um, como é que ele disse, de um diálogo republicano. Ele achou também que as coisas iriam mudar, até pela descontração do presidente Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes no início lá da cerimônia. Todo mundo acompanhou, todo mundo viu. Só que na hora do discurso do ministro Alexandre de Moraes, a sua impressão já foi outra. O tom incisivo, agressivo do ministro chamaram a atenção dele, sobretudo quando ele falou em liberdade, mas enfatizando as punições. Foi nesse momento que ele achou que isso não ia dar certo, porque ele não iria cumprir decisões que com certeza viriam e iria prejudicar sua carreira. Ele afirmou que não tem temperamento para cumprir ordem ilegal. Eu vou destacar aqui alguns pontos da entrevista e aconselho que você assista essa entrevista no YouTube, no canal do Direto ao Ponto. É realmente imperdível. Mas vamos lá. Sobre a manifestação dos eleitores com relação às urnas. Ele colocou uma coisa muito interessante. Quem chegar e reclamar da urna eletrônica, o presidente da mesa vai até lá e verifica. Se tiver quebrada, troca a urna. E se não está quebrada, delegacia. Ele disse claramente que essa ordem ele não poderia dar para um juiz na qualidade de corregedor. Com relação ao Supremo, ele disse que está totalmente decepcionado com o Supremo Tribunal Federal.
E olha o que ele disse, hein? Não só ele, como também cerca de 80% dos juízes e desembargadores do país. E a maioria desses desembargadores e juízes, como ele, além de decepcionados, são revoltados com o que está acontecendo. Ele disse que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal deveria ser o guardião da Constituição e se tornou um fator de insegurança jurídica. E ainda destacou que hoje o Supremo, na realidade, tem 11 tribunais, um tribunal de cada ministro, que com as suas decisões monocráticas, que prevalecem por muito tempo, acabam gerando essa insegurança jurídica. Ele comentou que os ministros do Supremo precisam saber que eles não estão agradando a comunidade jurídica, não estão agradando os juízes e, consequentemente, aos cidadãos. Durante a entrevista dele, ele falou de decisões do Supremo que chegaram a ser motivo de chacota no meio jurídico. Ele falou também do ativismo judicial, que tem frequentemente invadido a competência dos poderes legislativo e executivo. Agora, tem um aspecto interessante que ele comentou com relação às urnas eletrônicas. O desembargador Sebastião Coelho disse que nunca teve dúvidas com relação às urnas eletrônicas. Mas a sua desconfiança surgiu a partir de uma ação do ministro Luiz Roberto Barroso, aquela quando ele foi lá para dentro da Câmara dos Deputados trabalhar e interferir na comissão que já estava caminhando para aprovar o voto impresso auditável. A partir daquele momento, ele passou a desconfiar das urnas eletrônicas. Veja que nós estamos falando de um desembargador, hein? Para ele não entendia, né, por que estava acontecendo aquela resistência toda. A postura do ministro Barroso causou muitas dúvidas, segundo ele, entre os magistrados, porque ele estava trabalhando de uma maneira estranha. Por que ele estava contra uma vontade do Congresso e de uma grande parcela da população? Ele também criticou a vaidade exagerada do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Porque ele se acha mais sábio do que os outros e não consegue admitir que alguém critique uma decisão sua. Com relação ao inquérito do fim do mundo, ele disse que o Supremo Tribunal Federal está extrapolando todos os limites possíveis. E ele fez um resumo das ilegalidades praticadas com relação a esse inquérito das fake news ou do fim do mundo. A primeira ilegalidade que ele citou: o ministro Dias Toffoli determinou a instauração desse inquérito. Só que o STF não tem papel de investigador, ele só pode instaurar um inquérito caso ocorra algum fato nas suas dependências físicas que justifique a sua abertura. A internet não é dependência do Supremo. A segunda ilegalidade, que para ele é aberrante, foi designar o ministro Alexandre de Moraes para conduzir esse inquérito. A regra é o sorteio. Segundo ele, o princípio da moralidade impõe que seja feito um sorteio entre juízes do tribunal e não uma escolha pessoal. E a terceira ilegalidade que ele apontou foi o não envolvimento do Ministério Público nesse inquérito. E ainda fez uma afirmação contundente, né? Não é só o ministro Alexandre de Moraes que está cometendo a ilegalidade, é todo o Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes é apenas um ponta de lança, porque tudo que ele faz de ilegalidade, quando é levado para os demais ministros, eles aprovam. E alertou para uma consequência trágica aí, tanto para juízes quanto para o cidadão. É a exclusão do Ministério Público. O Supremo acabou com o sistema acusatório brasileiro. No momento em que o Procurador-Geral da República ou a subprocuradora solicita a suspensão de um processo, o juiz do Supremo tem que acatar, ele não pode ter iniciativa própria para contrariar a PGR. É assim que funciona. Ele afirmou ainda que esse inquérito do fim do mundo coloca todo mundo, sem exceção, sob o manto do medo. Para ele, o Supremo hoje, em vez de ser o guardião da Constituição, ele está descumprindo a Constituição. E fez um apelo para que o Supremo Tribunal Federal retome aí o caminho da legalidade. E, segundo ele, a frase que ele colocou foi a seguinte: que voltem para a realidade e retomem a sua missão institucional. Teve um outro ponto abordado pelo desembargador Sebastião Coelho, que foi a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não está cumprindo o seu papel. Ele alertou que quando o presidente do Senado não cumpre o seu papel,
ele está colaborando com a ruptura institucional. E disse que a gente já está à beira de uma ruptura institucional. Eu até gostaria de comentar toda a entrevista do desembargador Sebastião Coelho, porque ele fez uma radiografia do nosso sistema judiciário. Eu peço a você que assista essa entrevista no canal do Direto ao Ponto. Ela é muito esclarecedora e mostra o risco que o Brasil corre na mão ou nas mãos de ministros inconsequentes. No próximo domingo, nós teremos aí o primeiro turno das eleições. Eu acho que todo brasileiro tem que pensar muito antes de votar. Precisa escolher com critérios seus candidatos, porque eles vão fazer a diferença a partir de 2023. E a escolha do próximo presidente da República, para mim, está muito mais para um plebiscito do que para uma eleição. Eu digo isso porque o brasileiro vai escolher entre a volta de alguém que já assaltou o país e tornou a corrupção a sua marca de governo, ou aquele que faz um esforço para colocar o Brasil nos trilhos, um conservador que defende a pátria, a família e, sobretudo, a liberdade. A escolha é sua.